Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública convocada pelas comissões de fiscalização e controle, aqui presido, e Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Júnior Locadora. Presentes aqui também os vereadores José Roberto Segala e Benedito Roberto Meira, o jurídico do Sindicato dos Servidores, a comissão da enfermagem. Nós convocamos para esta reunião o chefe de gabinete da prefeita, Rafael, que aqui se encontra, o secretário de administração, Cristiano Zamboni, que aqui se encontra, o secretário de negócios jurídicos, Gustavo Bugalho, que aqui se encontra, a secretária municipal de saúde, que aqui se faz representar pelas servidoras Ana Karina Fernandes e Ana Maria Carvalho, na medida em que a prefeita encaminhou justificativa de a secretária estar acometida de dengue. Secretário Municipal de Economia e Finanças, Everton de Araújo Basílio, que aqui se encontra, e as diretoras do Fundo de Saúde do Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle, que eu já mencionei, e aqui se encontra. Nós também estendemos o convite para o Conselho Municipal de Saúde, não sei se tem alguém do Conselho aqui. Bem, sem mais delongas, vamos aí fazer um breve relato. Nós fizemos 2 reuniões públicas, não é? Nesse debate do piso, da enfermagem, auxiliares e técnicos. Buscamos mediar, através das 2 comissões, o PL que seria enviado pela prefeita Suelen Rosim, de forma a se ter essa escuta antes que o PL fosse enviado a essa casa. Na segunda e última reunião feita, nós apelamos para o agendamento de uma reunião no gabinete, no sentido de se levar os argumentos trazidos aqui, até porque a prefeita não participou de nenhuma das reuniões, ainda que chamada para todas. Se fez representar por seus secretários. De qualquer maneira, apesar do que se diz nos ofícios encaminhados pela prefeita, que tudo será respondido e debatido pelos secretários que a representam aqui, a gente sabe que a autonomia não está na mão do secretário. De qualquer maneira, foi logo na sequência enviado para casa o PL, de forma que travou-se os debates das reuniões públicas, apesar de todo o esforço dos trabalhadores e trabalhadoras, dos estudos elaborados, aqui apresentados, dos debates feitos, do acompanhamento do sindicato, enfim. Apesar de toda essa mediação, o PL 65 foi enviado para casa, e depois foi retirado. PL 65, que era muito curto, e concedia um complemento salarial, que não foi considerado por nós legal, né, do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, haja vista a justificativa, né, a exposição de motivos era o cumprimento da lei federal, e a lei federal fala em piso. Quando você manda qualquer tipo de verba complementar ou abono, você não está cumprindo a regra de piso, que a palavra piso não era mencionada, mas a lei federal era mencionada. Nós formamos maioria pela ilegalidade desse projeto. Eu, o vereador Locadora, o vereador Meira, o vereador Edson Miguel, consideramos o projeto ilegal. Apenas o vereador Manuel Lozila votou divergente e considerou que havia legalidade no projeto. De qualquer maneira, a Comissão de Justiça é a única comissão na casa que trava o andamento de processos, né, de projetos de lei, de forma que teria que vir para o plenário a votação do parecer de ilegalidade. Se
por maioria, fosse derrubado o parecer, voltaria a tramitar e iria para as próximas comissões, ou seja, Economia, Saúde, as demais comissões permanentes da Casa. Não chegou a ser votado o parecer de ilegalidade, né, com esse voto divergente do vereador Lozila, que considerou legal. Esse PL acabou sendo retirado pela prefeita, de forma que o parecer de ilegalidade não fosse apreciado, como de fato não foi. Nas tratativas da comissão, aqui junto à Casa, junto aos parlamentares, quando ainda se tinha expectativas de votação do parecer, os representantes da comissão falaram com diversos vereadores. Neste ínterim, um dos vereadores que a comissão procurou foi o vereador Lozila. E o vereador Lozila, não é, nestas tratativas, se colocou à disposição para fazer uma interlocução com a prefeita Suelen Rosim. Eu dei minha opinião, com aquela franqueza que vocês conhecem, né? Quem quisesse participar das discussões teve a oportunidade, inclusive a própria prefeita, porque em todas nós chamamos a prefeita. Em todas. Ela não veio porque não quis. E em todas nós avisamos todos os vereadores. A Casa tem esse procedimento. Então, se o vereador Manuel Luzila não veio naquela oportunidade, também não veio porque não quis. Ou porque não pôde, mas não apresentou nenhuma justificativa. De qualquer maneira, nos 45 do segundo tempo, o vereador Lozila achou que faria essa mediação com a prefeita e que se resolveria a situação. Essa reunião ficou agendada para essa semana agora, mas, apesar deste agendamento, na segunda-feira deu entrada na Casa no novo PL. Então, apesar dos discursos de mediação e de construção coletiva, não tem construção coletiva quando você já tem um PL encerrado, não é? E aí, nós falamos sobre esse PL na última sessão, né? Ele só deu entrada, né? Ainda está tramitando pelas comissões. De qualquer maneira, para nossa surpresa, apesar de mencionar os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares, o PL não prevê absolutamente nada para os enfermeiros, que, na verdade, era uma lógica que a gente já vinha sentindo que era a opinião ou decisão do governo. Pois bem, nós tivemos um feedback da malfadada reunião. E a reunião, pelo resumo que nós recebemos, levou do nada para lugar nenhum a discussão, não é? Foi no gabinete da prefeita, com essa mediação do Lozila, inclusive aqui dá o meu voto de solidariedade ao sindicato, porque a participação dos representantes do sindicato é sempre importante. Representação de classe não é mero procedimento, né? É direito. E, pelas informações que recebemos, a presença do sindicato causou incômodo, né? Foram feitos pronunciamentos de, vamos dizer, repúdio à presença do sindicato na discussão. E aí a gente realmente fica espantada, porque que mal há na presença e na representação e na orientação dos legítimos representantes aí do ponto de vista jurídico e sindical. De qualquer maneira, não se logrou êxito. Nós estamos no dia 15 de dezembro. Obviamente, a prefeita pode solicitar para o presidente da Casa a convocação de extraordinárias, 1, 2, 3, quantas achar necessário. Isso faz parte do rito aí da relação dos dois poderes. Isso é tranquilo. A questão é, o que nós vamos votar? Nós vamos votar esse PL do jeito que ele está? É essa a posição do governo? A reunião, parece que gostariam que fosse secreta, né? Não tem reunião de classe secreta. Não logrou êxito. Então, por que nós chamamos? O que nós vamos fazer? Vai ter uma extraordinária? A prefeita vai chamar? Eu não quero ser acusada de travar nada. Eu falo sempre isso. Eu não travo coisa nenhuma.
Mas eu não voto que eu não estiver convencida a votar, e eu preciso entender. Houve um esforço na apresentação de dados, houve o compromisso, inclusive respondendo a alguns questionamentos apresentados pelo vereador Meira na última reunião pública que nós tivemos, os secretários haviam ficado de proceder levantamentos em torno dos impactos que o reconhecimento do piso traria. Como a prefeita, né, no rompante, mandou lá o PL 65, não se teve nem a oportunidade da sequência, as rodadas de discussão. E aí o debate passou a ser o PL do jeito que ele estava apresentado. É uma teimosia, né, que a gente acha desnecessária, porque aí formou-se uma maioria pela ilegalidade. Agora, nós temos lapso temporal, a gente sabe que tem o debate em torno do complemento, que é uma ação do governo federal, mas, como a gente disse desde o primeiro momento aqui, nas primeiras discussões, o fundamento deste suporte está muito mais ligada à percepção de que há algumas centenas de municípios escassos do ponto de vista financeiro. Esse suporte é para atender, para que se permita que haja o reconhecimento do piso em todos os municípios brasileiros. Independente do debate do piso, que é uma conquista de mais de 20 anos de luta dos trabalhadores da área, muitos municípios, inúmeros municípios, como nós demonstramos aqui nas reuniões anteriores, já pagam o piso e até mais do que o piso. Não é? E quando a prefeita fez a retirada do PL 65, ela fez um discurso político na nota que ela publicou. E a nota diz: nós não vamos mais nos ater à discussão de repasse federal e vamos garantir a implementação do piso, alterando o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o PCCS. Mas, tirando avanços que o PL traz, isso a gente reconhece, em relação aos auxiliares e técnicos, o PL não corresponde à nota, que é uma nota que quer dizer, fiquei tranquilo, está tudo certo, agora eu vou assumir. Vocês não queriam isso? Vocês queriam o piso? Está certo, então eu vou dar o piso. E não é isso, infelizmente, o que o PL está trazendo. Então, nós precisamos discutir com o governo, nós precisamos discutir com o gabinete. Gostaria muito que fosse com a presença da prefeita. Eu não sei o que há nesse plenário aqui, porque causa tanto desconforto na prefeita Suelen Rosim, que eu nunca vi um prefeito ausentar-se tanto de grandes debates na casa como a prefeita Suelen Rosim. De qualquer maneira, é nessa casa e nesse plenário que o projeto será ou não aprovado. Então, é aqui nessa casa que tem que debater. De qualquer forma, os secretários convocados aqui estão, a comissão aqui está, e eu vou, então, depois deste resumo de como foram as tratativas, em qual situação nos encontramos neste momento, eu vou passar para que a Camila e o Natanael possa relatar aí as conclusões da reunião, a vida essa semana, e a posição dos trabalhadores, para que a gente possa ver se há caminhos para se compor uma saída para isso, para que não vire uma queda de braço nem um jogo de pirraça, né? Mas que a gente resolva efetivamente o problema. Camila, Natanael, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui a mesa, agradecer os vereadores que estão presentes, Segala, Estela, o locador e o Meira. Cumprimentar o executivo que está aqui presente, o Sincerme que está aqui, né, os nossos colegas da comissão e a todos os servidores da enfermagem que estão aqui presentes. Então, nós vamos começar a fazer um esclarecimento do trâmite que está sendo a nossa luta. Quero deixar claro que essa luta nossa não é uma luta político-partidária, mas é uma luta política que nós queremos avançar e uma conquista para a categoria. Por que queremos o pagamento integral para as 30 horas? Para que se cumpra a lei do PCCS, que foi uma luta grande que nós travamos aqui na Câmara, na implantação do PCCS em 2010, que conseguimos implantar de fato a jornada básica de 30 horas.
A emenda constitucional, que institui o piso nacional da enfermagem, que tem que ser declarado aí como alteração do PCCS. A lei que instituiu o piso e não condiciona a jornada, então, nem a fragmentação da jornada, do salário. E que se pague a dívida que temos para a categoria, né? Há de anos que a gente vem lutando. Essa luta nossa começou em 2019 pela organização da categoria e a gente tem avançado até hoje. Ou seja, a nossa proposta da enfermagem é enquadramento do piso nacional na categoria C1 para o especialista, para o técnico e para o auxiliar de enfermagem, conforme está na legislação, considerando as 30 horas não sendo proporcional. Enquadrar o servidor na grade que se encontra hoje, mudando o salário base, incidir a progressão nesse valor. Então, pega o C1, coloca o salário no C1, e aí toda a progressão que ele teve ao longo do período tem incidência sobre o salário. O que impede Bauru pagar o piso da enfermagem? Ou o que impede Bauru cumprir a legislação existente? Desde a última reunião, os apontamentos foram feitos, a comissão fez todo um levantamento, e aí o sindicato declarou, na época, que o projeto de abono estava inconstitucional, né? Então, foi um parecer que a gente pediu, e nós conseguimos aí comprovar. A comissão, então, na época, como foi falado aqui, entendeu a inconstitucionalidade, foi votado por 4-1, né? E isso impediu o trâmite do projeto dentro da casa. Alguns vereadores tentaram articular uma discussão, né, mas, graças à nossa mobilização que foi feita aqui, toda a mobilização da categoria, as visitas aqui, todos entendendo a necessidade que nós queremos, o que de fato nós estamos querendo. E aí, né, devido a essa grande mobilização, a prefeita retirou o PL e chamou para discussão depois. Essa reunião aconteceu no dia 12, né, como foi dito, e aí, um dia antes, a prefeita enviou o PL, informando que ela tinha que, na reunião para nós, que ela tinha que mandar um projeto de lei para tramitar esse ano, na última sessão ordinária, senão não teria como tramitar. O que nós entendemos? O pagamento é conforme de complemento ao abono, isso não é piso, né? Seria um abono que, inclusive, não incidia os descontos previdenciários, quer dizer, não vai para a aposentadoria, então não atendia o que nós estamos querendo. O que mais estava inadequado? Descumprindo o piso integral da jornada de 30 horas, estipulado em lei municipal. Pode deixar. Bom dia, vou continuar a partir daqui. Nessa questão, ainda voltando para o PL 65, foi muito falado do valor do repasse. Então, nós tivemos até agora, Bauru recebeu R$ 593.680,21 de repasse do governo federal. Esse valor não é um valor de repasse somente para servidores municipais, ele inclui o pagamento para os contratualizados, né? Então, aqui teria a Paz, Sorri, Fersby, apareceu Amaral Carvalho, e esse último mês apareceu o CEAMA também, de uma forma inadequada, né? Porque o CEAMA estava vinculado ao serviço estadual. Tá? Aqui tem, mais no canto inferior, aqui tem as datas do repasse e o valor que foi feito individual. O primeiro valor ele está mais alto, porque ele se referiu às 3 primeiras parcelas. O segundo valor ele acaba tendo um valor maior, porque ele corrigiu os anteriores, então o Bauru tinha feito as alterações, porque eles mudaram também o estilo da informação do InvestSUS, eles consideraram outras informações para serem alimentadas. E aí, as parcelas seguintes. Foram 2 parcelas no dia 30/11, uma parcela referindo ao repasse do mês de dezembro e a última parcela ao 13º salário.
Na última reunião pública, nós recebemos da gestão um CD com os dados da planilha extraída referente ao mês de setembro. Esses dados a gente não podia ser divulgado, né? Esses dados a gente não podia divulgar. Então, os servidores estão sabendo disso agora. Como a gente trabalha em lugares variados, a gente fez uma análise bem detalhada de todos esses dados e nós levantamos vários problemas. E esses problemas levantados, eles demonstram que o valor que Bauru estava recebendo de repasse estava inadequado por inconsistências. Essas inconsistências a gente tem falado desde as primeiras reuniões. Então, desde o começo, a comissão estava disposta a colaborar. E não fomos, né, ouvidos, não estamos sendo ouvidos ainda. Mas, como agora mudou o PL, é importante a gente falar, porque essas questões que a gente levantou aqui fizeram parte das discussões com os vereadores na casa, desse corpo a corpo que nós fizemos antes da retirada do projeto. Então, tinha número dos profissionais do InvestSUS diferente do número do informado pela gestão. Então, tinha 565 informado pela gestão e no InvestSUS deu um pouco mais que 600. Ah, mas será que vocês não olharam, considerando todas contratualizadas? Não, nós separamos por QNES e olhamos um a um. Abrimos o QNES, olhamos aqueles que estavam como servidor próprio e aqueles que não eram como servidor próprio. Tinham cargos considerados como intermediários e... esqueci agora, me falhou, desculpa a palavra. Foram 45 QNES informados na planilha. O cruzamento de dados entre os QNES e o InvestSUS tinha quantidade igual de número de profissionais em 16 deles, que corresponderam a 35%, e número diferente de profissionais informado no QNES e no InvestSUS em 29 deles, uma quantidade de 64%. Tá? É falado pelo Fundo Nacional da Saúde que esses dados são cruzados. Então, se os dados do InvestSUS e do QNES são cruzados, isso também pode causar essa inconsistência nos dados, pode alterar o valor recebido pelo município. Ainda teve variações entre os valores repassados. Então, a prefeitura informou 303 técnicos de enfermagem. Na planilha, apareceram 328 técnicos de enfermagem e 313 recebendo repasse. Sendo o menor repasse, R$ 17,31. Então, quando a gente falava, você quer receber R$10, quer receber 10 centavos nas outras reuniões, a gente não tinha visto a planilha ainda, então a gente está provando aqui que o valor era inferior realmente. Tinha valor maior que esse? Tinha. Inclusive, o Neto mostrou aqui na reunião que tinha enfermeiro que estava recebendo um valor de R$ 400 e enfermeiro que não estava recebendo, né, Neto? E ele não conseguiu entender por quê. E a gente entende por quê. O único enfermeiro que estava recebendo na planilha, ele estava recebendo porque ele estava constando como se fizesse 30 horas. O valor fixo que ele recebia era um valor de 30 horas, mas no InvestSUS ele estava como 40 horas, daí a jornada dele estava como um salário inferior que ele receberia como fixo de 40. Então, não estava equivalente, ele receberia R$ 436, e, com isso, ele deveria devolver todo quando o valor fosse corrigido. Então, você dá o doce na boca, depois você tira, né? Também tinha erros de digitação, alguns casos em que 400, consideraram como verba fixa, R$ 404 e outros R$ 400,4. O mesmo critério, né? Então, erro de digitação. Aconteceu uma não inclusão de servidores, porque, como eu falei, a gente trabalha em diversos setores, e a gente sabe dos funcionários, dos servidores que trabalham com a gente, e a gente identificou que tinha técnico de enfermagem com duplo vínculo. Tinha técnico tinha servidor que era auxiliar num lugar e técnico no outro, aparecia no InvestSUS como auxiliar e não aparecia como técnico, sendo que, como técnico, ele teria direito ao repasse. E aí, de repente, ele não estava lá.
né? E aconteceu também com um que é técnico num lugar e é enfermeiro em outro lugar, que ele não estava em nenhum desses lugares. Tá? Então, desapareceu. Tinha também irregularidades na verba de natureza fixa. Isso a gente falou na reunião do dia 12. Abono não incorporável de R$ 70 e o valor da lei 2517. Abono não incorporável, 70, mais a lei 2517, que acho que é 118 alguma coisa, dava um valor de 208. E aí, esses servidores técnicos, nessa somatória de 208, receberiam R$ 57,87 de repasse, quando, na verdade, não era esse valor que ele deveria receber. Então, a inclusão dessas verbas, como se fossem de natureza fixa, estava privando o servidor do direito de receber o repasse. Tá? Outra questão que foi considerada ali como verba fixa é adicional de jornada. E aí, isso vocês podem explicar melhor para nós, que a gente não tem tanta propriedade em relação a isso. O nosso concurso é um concurso para 30 horas semanais, né? Todos nós. Quando a gente recebe um adicional de jornada, se eu, Camila, trabalho 40 horas semanais, e amanhã eu volto a trabalhar numa unidade 30 horas semanais, eu vou continuar recebendo por 40 horas? Secretários? Repete, Camila, por favor. Eu fiz um concurso de 30 horas semanais. Eu trabalho 40 horas semanais. Amanhã, eu vou deixar de trabalhar nesse lugar. Vou voltar a trabalhar meus 30 horas semanais. Eu saio do meu trabalho e vou trabalhar em outro serviço, cumprindo a jornada de 30 horas. Eu vou deixar de receber meu adicional de jornada em cima de 40 horas? Então, é verba fixa? Pega o microfone aí, Everton e Cris. Você é contratado, né? Bom dia a todos, bom dia, vereadores, bom dia a todos que nos acompanham. O seu contrato de trabalho com a prefeitura é de 30 horas. Sim. Naquele local de trabalho, hoje você está fazendo uma jornada de 40 com um complemento de 10. Esse é o exemplo que você está falando. Isso. Você mudou de local de trabalho e, nesse novo local de trabalho, você vai voltar para a sua jornada de 30. Sim. Até onde eu sei, por exemplo, essa jornada complementar de 10, ela vem como um adicional de jornada, verba variável, não verba fixa. É aquela discussão... Então, mas lá na planilha do InvestSUS, todos os servidores que fazem 36 ou 40 foram considerados como verba fixa. Acho que a gente já teve essa conversa e... da mesma forma que o adicional por cargo foi considerado como verba fixa. O contrato é 30, né? Teoricamente, então, o valor fixo, que não pode ser considerado como variável, às 10 horas eu considero... Não é fixo. Eu considero variável também. Mas foi colocado como fixo. Então, quando eu falei lá na reunião do dia 12, que muita coisa que não era fixa foi considerado como fixa, e isso fez com que Bauru deixasse de receber um valor muito grande, né, do repasse, levantaram a voz e falaram: não, Camila está errada, Camila está errada, Camila está errada. Não, Camila não está errada, porque nós estudamos a fundo mesmo. Aí a gente fica pensando assim, qual é o motivo, sabe? Porque desde junho a gente está conversando. Desde junho. É justo? Não é justo com a categoria. Não é justo pegarem isso. Assim, agora, chegar lá na reunião, como foi chegado, nós vamos colocar aqui. Eu vou até deixar para falar depois sobre isso. O que a prefeita propõe aqui no PL 100? O pagamento do piso proporcional a 44 horas semanais no enquadramento C1 do PCCS. Foi um ganho em relação ao PL 65? Foi. É o que rege a lei? Não é. Ela utiliza o salário C1 do enfermeiro como base de cálculo, sendo 70% do valor para técnico, 50% para auxiliar de enfermagem. Onde está o cumprimento da Lei 5950/2010 na jornada básica de 30 horas?
Não tem. Então, assim, desde o começo a gente está apontando. A gente está apontando os erros no PL 65. A gente apontou todos os erros do PL 65. A gente veio aqui e falou, olha, está atendente de enfermagem que não está na lei. A gente falou. Nós fomos ouvidos? Não fomos. Foi sugerido que o PL fosse retirado para correção. O que fizeram? Pagaram para ver. Chegou na reunião, o que falaram? A comissão deu um parecer de inconstitucionalidade. Não, não foi a comissão que deu um parecer de inconstitucionalidade. Foi um profissional capacitado, reconhecido, advogado, né, do sindicato que representou e representou muito bem. Independente do parecer emitido, que foi colocado na reunião de uma forma muito desrespeitosa com o doutor Francisco, inclusive, independente do parecer emitido por ele, o parecer dele foi acompanhado por 4 vereadores dessa casa, que não são pessoas leigas. Vamos comparar, então, os valores para entender o PL 100. Hoje, o enfermeiro recebe no C1 R$ 3.319,15. Na lei, prevê R$ 4.750. No PL, ela quer pagar R$ 3.319,15. Qual que é o ganho? 0. Se a gente seguir a lei, qual é o ganho do enfermeiro? 1.430, que é o que a gente vai ganhar mais. Vamos, técnico de enfermagem. Quantos técnicos de enfermagem tem aqui? Levanta a mão, por favor. O salário do técnico hoje, R$ 2.001,17. A lei, R$ 3.325. No PL, ela quer pagar R$ 2.375. Qual é a diferença do PL? R$ 322,24. Ora, qual é a diferença se pagar a lei? 1.323. Vocês querem ganhar 300 ou 1.300? 1.300. Entendeu? É 4 vezes mais o que ela está querendo pagar. Vocês acham mesmo que eles vão aceitar? Não. E aí ela vem falar assim, tem gente querendo pagar. Auxiliar de enfermagem, querendo receber. Auxiliar de enfermagem ganha hoje R$ 1.629,30. Na lei, R$ 2.375. No PL, ela quer pagar R$ 1.659. A diferença dá R$ 30. A diferença, de acordo com a lei, é R$ 745. Vai ganhar 30 ou vai querer ganhar 745? Quantos auxiliares tem aqui? Vamos falar um pouquinho da reunião. Qual foi o discurso da gestão? Vamos aprovar o PL com repasse proporcional à jornada, depois a gente discute o pagamento integral junto com a discussão do PCCS. Espera aí. O PCCS já existe, não existe? O que aconteceu com ele? Ele foi revogado e a gente não ficou sabendo? Tentaram, a todo custo, transferir a responsabilidade para nós, comissão, para nós, categoria. Foi isso que aconteceu, viu, gente? O município está perdendo o valor do repasse porque a categoria não quis receber. É uma escolha. Vocês estão escolhendo não receber porque eu não estou. Teve um entendimento divergente de lei, de acórdãos, de emenda inconstitucional. Eles acreditavam que poderiam pagar como complemento e chegaram a verbalizar assim. Foi o STF que falou. Onde que o STF falou? Porque nós lemos tudo. Nós temos os acórdãos, nós lemos 111 páginas do acórdão da DI 7222. Sabemos até em que página está escrito, se quiserem perguntar. Vamos refrescar a memória. No PL 6523, desconsideraram o piso, colocaram como abono, não leram a emenda constitucional 124, que menciona que o PCCS. Usaram a portaria 597, que já havia sido suspensa. Aliás, eles colocaram o PL 65 depois que a portaria já tinha sido suspensa. Então, eles nem se atentaram que a portaria tinha sido suspensa. Depois somos nós que não lemos. Não fazem a tarefa de casa, não acompanharam as orientações do Fundo Nacional de Saúde e vêm querer transferir a responsabilidade para quem?
Para a categoria? Para a comissão de enfermagem? Para o advogado do sindicato que emitiu o parecer? Para os vereadores que estão apoiando a categoria inteira, independente do partido ao qual eles estão filiados? Vamos contar um pouquinho mais sobre a reunião da prefeita. Foi falado assim, a gestão está sempre receptiva para dialogar com a categoria. Qual diálogo? Teve a primeira reunião 12/7 no gabinete, que foi depois daquela paralisação que nós fizemos em 29/6. Ficou acordado que ela receberia a gente foi para a reunião e cadê a prefeita? Não foi. Ela não foi porque ela disse que ela tinha uma audiência, e a gente sabe onde era a audiência que ela estava, que não era. No dia 7/8, ela fez uma reunião no gabinete dela e ela foi presente, ela esteve presente. A gente tentou diversos agendamentos que foram tentativas. A secretária de gabinete dela responde, e tem salvo no celular todas as conversas dessas tentativas, falando que não tinha previsão de data para receber a comissão de enfermagem. Teve a primeira reunião pública no dia 25/8, ela foi convidada e não veio. Teve uma segunda reunião pública, dia 4/10, foi convidada e não veio. Dia 12/2, depois que o vereador Luzila intermediou, ela recebeu a gente no gabinete, nessas condições que a gente está comunicando vocês aqui. Teve essa reunião pública hoje e ela também não veio. Foi falado também na reunião do dia 12 que era para aguardar a discussão da carga horária no futuro, junto com a discussão do PZCS. Já existe uma lei municipal regulamentando 30 horas semanais. Por que esperar? Precisam cumprir a atual. Tem que cumprir. Ou será que estão pensando em mudar a nossa carga horária no próximo PCCS, que a gente não sabe nem quando vai existir? Se vai sair. Né? O que a gente entende é assim, o piso salarial é o menor salário existente. A jornada de trabalho, a menor existente, definida por lei no município, é 30 horas semanais, não é isso? Dá para ganhar menos do que isso? Dá para trabalhar menos do que isso? Dá para receber menos do que o piso? Menos do que 4.750, trabalhando 30 horas? Bom, já foi falado também na reunião, por um dos membros, que adoraria receber R$300. Acontece que esses profissionais sabem que têm o direito de receber R$400. É 4 vezes mais, né? Acredita mesmo que vão nos convencer a receber 30 ou 300? A gestão parece que está subestimando a nossa inteligência. Nós trabalhamos em pandemia, nós trabalhamos em condições adversas. Nós não vamos aceitar, nós vamos continuar sendo a resistência. Na gestão, ainda informou na reunião que os votos da DI 7222. Teve uma pessoa lá que ainda citou assim, foram 8 votos contra 2. Só não se atentaram que a mesma DI não impede que os municípios com condições paguem de acordo com a lei. Está na página 12, no final, início da página 13. Aparentemente, leram parcialmente, não fizeram interpretação dos votos da medida cautelar, prestou um desserviço ao município. Quem elaborou o PL, de novo, não se atentou aos detalhes. Será que ele foi elaborado com a mesma agilidade solicitada pela gestão para que a comissão encaminhasse as solicitações de adequação do PL 100/23? Porque foi solicitado, viu, gente? Vamos aqui aos encaminhamentos da reunião. Na reunião, foi falado assim, então a gente está abrindo mão do valor, porque eles têm que responder, né? Porque está abrindo mão, ela tem que devolver esse dinheiro, porque senão é problema para ela, tá? E aí foi uma fala minha que não dava, que daria para usar o valor do recurso, para usar esse dinheiro do recurso mais o aporte financeiro.
Então, foi sugerido assim, então, coloquem a proposta de vocês, como dá para usar isso, e que a gente vê como vai fazer. Só que a reunião terminou meio-dia. E a gente trabalha, né? E era para protocolar no mesmo dia, pediu para o Chico levar, e depois a gente foi estudar, porque não dá para fazer as coisas erradas, correndo, enfim. E aí, não dá para fazer desse jeito. Então, aproveitar que todos estão aqui, por que que não dá? Para receber o valor do repasse, tinha que ter uma rúbrica específica colocando que aquele valor era o dinheiro que estava vindo do governo, né? E a gente incorre 2 problemas em relação a isso. O InvestSUS sendo informado errado, vamos supor que aquela pessoa que estava recebendo R$17 do InvestSUS, e aí o governo utiliza o valor com recursos próprios para chegar nos 1.400 que vai pagar para nós dessa diferença, né? Quando ele coloca um outro item no holerite, isso já considera como fixo. E aí, considerando como fixo, ele deixa de receber aqueles 53. Então, não vai dar para ser daquele jeito que eu tinha colocado. Foi por isso que a gente não seguiu com essa proposta. Tá? Então, isso não vai dar. Mas ela já manifestou que quer pagar, tem a assessoria de imprensa dela publicou, que vai arcar com dinheiro público. Então, se ela manifestou que vai pagar o piso, a gente entende que o piso é em cima de 30 horas, porque nós temos a nossa lei, e a gente vai continuar brigando por isso. A prefeita, então, solicitou, nesse final da reunião, que a gente protocolasse as solicitações na mesma tarde do dia 12, a reunião terminou meio-dia. Então, a gente tinha que trabalhar, tinha os pacientes na agenda para atender, não dá para fazer diferente, né? A gente acabou não protocolando, porque tem que estudar para fazer o trabalho direito. A comissão, então, desde sempre aponta todos os erros do projeto de lei e a gestão apenas altera o que convém. Descumpre 2 PLs, né, no 65 e no 100, o pagamento do integral para a jornada de 30 horas que já existe na legislação municipal. Bauru tem a capacidade e o dever de pagar o piso para 30 horas, não é mérito, é lei e é direito. E a prefeita iniciou o discurso aqui na reunião falando assim, nós não vamos entrar no mérito da profissão de vocês, porque tem outras profissões que também têm mérito. Tudo bem, a gente concorda que cada profissão tem seu mérito. Então, da mesma forma que outras profissões merecem valorização, e a gente nunca demereceu nenhuma profissão aqui. Só que a única, no momento, além dos professores, mas da área da saúde, que tem um piso aprovado em lei, é a nossa. E agora nós estamos lutando porque é nosso direito. Tá? Obrigada a todos. Anunciar também a presença do vereador Guilherme Berriel. Chico, você gostaria de falar nesse momento, antes de passar para o governo? Vou perguntar também para os vereadores, se quiserem falar antes dos secretários. Tá. Chico, por favor. Bom dia, vereadora Estela, vereadores presentes, membros do governo, servidores, né, também que aqui acompanham em grande número essa sessão. E, nesse sentido, né, eu quero iniciar a minha fala parabenizando, mais uma vez, os profissionais de enfermagem pela mobilização, pela organização e pela clareza em que colocam os argumentos da reivindicação, né, justa, merecida, que vem sendo postergada pela administração. Nós, quando na tramitação do PL que foi retirado, quando exaramos lá, né, depois, provocado pela Comissão de Justiça, exaramos um parecer e pela ilegalidade do projeto de lei que tramitava aqui, a gente já alertava, né, primeiro, pelo fato de que a proposta do governo meramente era distribuir proporcionalmente
a jornada, a absurda decisão do STF em caracterizar uma jornada para esse segmento de 44 horas semanais, né, pegando como base a jornada máxima prevista na Constituição Federal, que sempre foi contestada pelos sindicatos, centrais sindicais. E ele tinha ainda, primeiro, não era um abono que caracterizava uma verba de natureza não salarial, e ainda trazia um dispositivo que esse complemento ele desapareceria caso o governo federal não fizesse o repasse. Então, nesse sentido, naquele momento, a gente analisando as próprias decisões do STF, né, sobre o piso do magistério, a questão, mais recentemente, na questão do piso das leis federais que estabeleciam pisos para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, entendemos que essa forma era inconstitucional e, acompanhando esses precedentes, que o piso deveria incidir mesmo sobre o vencimento básico das categorias, né, tal qual reconhecido pela decisão do Judiciário recentemente aqui em Bauru, em relação ao piso do magistério, aplicando a base, e aqui trazendo essa comparação para o piso da enfermagem, o que coloca realmente a emenda constitucional 124, que os municípios devem observar, onde existir a carreira desses servidores, e a mesma coisa que se aplica no piso do magistério, em razão de um tema do Superior Tribunal de Justiça. Bom, esse projeto de lei foi retirado, né, e agora veio o substitutivo, não é? Um novo projeto de lei, avança no sentido de que a aplicação vai ser no vencimento básico, ou seja, né, valorizando, né, nesse caso, a carreira do... valorizando, não, desculpa, usei impropriamente esse termo, incidindo, né, sobre a carreira desses profissionais. Porém, eu acho que a gente, para poder entender o espírito da criação do piso de enfermagem, né, da própria legislação, assim como todos os pisos que estão estabelecidos por lei federal, o principal ponto é a valorização da categoria. E nesse formato de proporcionalidade que o governo ainda insiste em fazer, assim, olhando aqui um quadro aqui que ele é bem didático, não vai, isso, como está sendo proposto aqui, não há valorização, porque você não vai ter nenhum reajuste para os enfermeiros, você vai ter apenas um reajuste de R$ 322,24 para os técnicos de enfermagem e um valor insignificante de R$ 30,28 para os auxiliares de enfermagem. Por quê? Porque a própria fórmula de pagamento da lei federal ela já estabelece uma proporcionalidade em cima do piso do enfermeiro. Ela coloca do valor que é pago que é estabelecido para o piso para o enfermeiro, 70% para o técnico de enfermagem e 50% para o atendente de enfermagem. Aí você também aplica a proporcionalidade na jornada de trabalho, né, usando essa absurda jornada de 40 horas, e são esses valores insignificantes para uma categoria tão importante que a gente não vê essa valorização. E essa questão do sistema, da forma de enquadrar, como é feito essa questão aí do Investe SUS e do sistema, ela é até muito perversa, porque ela já parte do sentido de uma modulação que o STF está fazendo, né, mas que não tem trânsito em julgado ainda, né, não tem uma decisão definitiva se vai ser 44 horas, etc., até porque existem vários embargos declaratórios que estão sendo julgados e não se consegue fazer qualquer outro tipo de cadastramento nesse sistema que não seja observando essa proporcionalidade de 44 horas semanais. E aí a gente cai numa outra discussão, né,
que foi colocada aqui, questão jurídica, de interpretar, né? É estranho, porque as verbas fixas, que a gente chama de fixas, né? Ou não fixas, nós podemos entender como verbas transitórias ou permanentes, né? Verbas transitórias e permanentes. Então, é óbvio que isso é mais pela própria característica do adicional de jornada que você recebe em razão de uma prorrogação de jornada, que é uma verba não fixa, né? Transitória, assim como um abono não incorporável de R$70. Né? Então, quando você joga no sistema adicional de jornada, que é proporcional 10 horas a mais no salário, para uma prorrogação de jornada, os R$70, já com a proporcionalidade, esses valores ficam irrisórios. O recurso que vem para cá acaba sendo menor. E qual a dificuldade que tem, né? Agora foi se discutido lá. Olha, vamos colocar, então, né, uma rubrica separada com o complemento. O problema é que, como esse complemento é variável, né, se você coloca ele apartado do salário base, essa renda, né, esse valor também de recebimento no salário, ele se torna variável e ainda corre o risco de desaparecer caso não haja mais complemento, repasse do governo federal. Aí se volta no salário inicial, ou seja, há uma questão, eu entendo nessa forma, como se, eu nem vou entrar no mérito se é a decisão do STF, até porque nesse momento não é a hora também. Se a Corte Máxima, né, ela diz que o município pode fazer aquilo que, dentro da sua autonomia, dentro da sua competência de legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, pode fazer, não dá para ficar, como aconteceu dia 12 lá, ficar discutindo o número de votos para cá, o número de votos para lá, o que vai fazer no PCCS, etc. Porque nós estamos discutindo, nesse momento, a implantação, aqui no município, de uma lei federal que vai estabelecer o piso, quer dizer, a condição mínima de pagamento, o valor mínimo de pagamento que um servidor, um profissional da enfermagem precisa receber. Então, quando você coloca essa questão na forma variável, se não mudar, se não houver uma alteração de mudança pelo Ministério da Saúde nos cadastramentos, na forma de informática, que se, de repente, modular, que é para pagar os municípios que têm leis específicas, planos de cargos, carreiras e salários, como em Bauru, de 30 horas semanais, para observar essa legislação, vai ter que mexer nesse sistema de novo. Então, eu acho que essa discussão do que o STF vai decidir, etc., e se vai jogar lá para o PCCS, eu já deixei claro, eu falei para a prefeita Sueli Rosim, nessa reunião, né, por todos os precedentes que a gente vê aqui nessa casa, de limite prudencial, etc., impacto previdenciário, que não dá para ter esperança que vai haver valorização geral das categorias dos servidores públicos com a revisão do PCCS. Pode ter algumas questões de pontuais nesse. Não se pode, eu falei, não se pode vender ilusão para os servidores. Verdade. Nós temos que ter o pé no chão e não cair nessa armadilha, porque isso não vai acontecer. Quando ela fala não entro no mérito, nós temos que entrar no mérito. Aqui nós não estamos, enquanto sindicato dos servidores, a gente não está buscando só a valorização dos enfermeiros, porque tem a lei federal, a valorização dos profissionais de magistério, que é estabelecido por lei federal, a questão também dos engenheiros e arquitetos, que, né, estão reivindicando. E nós não se esquecemos hoje que o vencimento inicial da carreira aqui no município, do C1, é abaixo do salário mínimo federal. Então, é mérito, sim. É mérito que não se valoriza servidor. E não adianta ficar dizendo que lá para frente, né, no próximo ano, isso vai ser feito, que não vai. Então, aqui, a reivindicação aqui é clara. Né? Eu acho que agora isso aqui ficou bem como é que vai se fazer para buscar esse recurso federal, porque o sistema não permite, isso é uma outra situação. Mas hoje, para valorizar esses profissionais, dentro do parecer que nós fizemos no PL que foi retirado, é o pagamento no vencimento básico,
certo? Dos valores da Lei 14.434, sem proporcionalidade de jornada. É isso que a categoria está reivindicando, é isso que nós vamos discutir dentro dessa legislação. Tá? E vou deixar aqui um recado. Para uma coisa. Nós já ouvimos lá, né, com esse mesmo segmento, uma vez, quando foi falado que Ribeirão Preto pagava bem acima do piso, nós já ouvimos naquele momento da secretária sugerindo aos servidores que fizessem concurso público lá em Ribeirão Preto. E na reunião do dia 12, infelizmente, né, a gente sabe que uma discussão, uma negociação tem alguns debates mais acalorados. Um dos representantes da comissão foi veladamente ameaçado por um gestor da saúde, que nem sei de onde é, né, porque de Bauru não é, dizendo para tomar cuidado, porque se discutir com uma procuradora, né, pode ir para a corregedoria, pode... Então, esse tipo de situação, gente, é totalmente abominável, inaceitável, e nós vamos tomar providência em relação a essa situação. Eu sei porque vai ser difícil ir para a corregedoria, porque tem cargo em comissão. Mas tem outras medidas a serem adotadas. Muito obrigado. Obrigada, Chico. O vereador Segala, como ele tem um compromisso, vereador Meira, posso? Por favor, doutor Segala. Muito obrigado. Eu estou pedindo licença para falar em primeiro lugar, porque eu fui colocar um objeto pesado na parte alta do armário e dei mau jeito nas costas. Vocês imaginam o que isso está doendo. E eu consegui uma consulta agora para as 10h30, então eu vou precisar sair. Mas antes eu queria... então. Antes eu queria dizer para vocês o seguinte. Quando nós, vereadores, como candidatos, procuramos os eleitores e pedimos o voto, nós sempre dizemos, eu quero ser a sua voz lá na Câmara. Porque antigamente o povo era ouvido diretamente. Quando as cidades eram pequenas, o povo dizia diretamente. Com o crescimento, tiveram que criar representantes do povo. Então, eu não represento os servidores aqui. Quem representa os servidores é o sindicato. Eu represento o povo. E, para mim, vocês são o povo. Vocês são o segmento do povo que a gente precisa ouvir e respeitar. Eu só não estaria do lado de vocês se o que vocês estivessem reivindicando não fosse justo. Não é o caso. É muito justo e eu quero também parabenizar a vocês da comissão, porque é uma belíssima apresentação. Vocês estão fazendo do jeito que tem que fazer. Não é só falar, é provar, é mostrar, é demonstrar. Então, não tenho a menor sombra de dúvida que vão contar com o meu apoio para tudo aquilo que vocês precisarem. Obrigada, vereador Segala. Muito importante as colocações do vereador. E aqui dentro só vai crescendo, né? É isso. Quando, né, o trabalho é bem feito, seguramente amplia-se a base que vocês vão consolidando aqui dentro também. Vereador Meira? O microfone sem fio aí, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Estela, vereador Locadora, presidente da Comissão de Fiscalização, presidente da Comissão de Saúde, os representantes aqui da categoria, a Camila e o Natanael, doutor Francisco, representando o sindicato, servidoras, servidores, senhores integrantes da administração direta, doutor Bugalho, Cristiano Zamboni, o Everton, o Rafael e o meu amigo Guilherme.
Quando a Camila estava falando, né, eu comecei a fazer uma série de reflexões, Camila, porque uma categoria que se assemelha da enfermagem, ou dos técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, que são profissionais que não trabalham no horário de expediente. Trabalham 24 horas por dia. E eu, na condição de policial militar, por 12 anos, eu comecei a fazer as contas aqui, na minha época de segundo tenente e primeiro tenente, eu também trabalhei com escala. Ou seja, para mim não tinha hora, não tinha horário, não tinha dia, era turno. E turno de trabalho, né, e que, lógico, você vai somando os turnos, divide pelo número de semanas, você tem as horas semanais. Mas é completamente de alguém que entra para trabalhar num serviço 7 horas da manhã e 17 vai para casa. O técnico de enfermagem, né, é uma categoria, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o médico também. Os profissionais de saúde têm uma jornada de trabalho que ninguém consegue mensurar e entender se não for aquele que está efetivamente trabalhando na função. Quando nós tivemos a pandemia, né, com exceção da categoria de vocês, a dos policiais militares, praticamente todas as outras categorias tiveram que ficar reclusas dentro de suas casas, né? Quantos e quantos profissionais de vocês perderam suas vidas, perderam as vidas, né, em razão da labuta do trabalho? Eu tenho certeza que a decisão do governo, quando ele veio estabelecer um piso nacional, a intenção do governo era o seguinte: olha, precisamos valorizar a carreira dos profissionais da saúde. A exemplo do que acontece também com os profissionais da educação, que gradativamente está sendo valorizado, ou pelo menos a expectativa nossa é essa. O que eu espero também com a minha categoria de profissionais da segurança pública, né, que também tenham um piso igual foi estabelecido para a enfermagem. Eu fiz umas contas rápidas aqui. Por exemplo, na Polícia Militar, nós temos policiais militares que trabalham 24 por 48. O que é 24 por 48? É 24 horas, efetivamente, dentro do trabalho. Normalmente são os pessoal do Corpo de Bombeiros, que precisa ficar ali. Tem serviço ou não tem, ele tem que estar ali. São 10 turnos por mês. São 240 horas mês. Se eu dividir isso por 4 semanas, dá 60 horas semanais. Os policiais militares trabalham 12 por 36, são 15 turnos de 12 horas no mês, são 180 horas. Trabalham mais do que o que preconiza, que é as 44 horas semanais. Enfim, agora, eu posso comparar aquele que trabalha num turno de serviço noturno, à noite, em horários invariáveis, né, e quando todo mundo está festejando no final de ano, num Natal, ele está lá de serviço? Não, não tem. Não tem outra categoria profissional que labuta tanto como a saúde, como a segurança pública. Eu vou fazer aqui, me desculpem, mas eu tenho que fazer uma comparação com a segurança pública porque é a profissão que eu exerci. E eu não vejo diferença. A diferença é que vocês estão ali dentro de um ambiente de trabalho insalubre, essa que é a grande verdade, com um alto grau de contaminação, expostos ali a todo o tempo. Aí, quando vem a lei 14.434, que estabeleceu lá o piso, né, de 4.750 para o enfermeiro, eu tenho certeza que as pessoas que lá estavam não tinham a dimensão, mas lá em Bauru é 30 horas, lá em tal lugar é 36 horas, lá em... Não interessa. As pessoas, quando falam assim, 30 horas, parece que o técnico, que os profissionais de enfermagem entram às 7 e saem às 13, todo mundo. Ou entra às 13 e sai às 19. Não é. 30 horas, você tem que levar em consideração que essas pessoas trabalham à noite, que essas pessoas trabalham de madrugada, que essas pessoas trabalham no final de semana. Quando está todo mundo na balada, quando está todo mundo em casa comemorando e tal, está lá o profissional de enfermagem pronto para receber quem quer que seja no seu local de trabalho. Não existe momento mais oportuno do que esse para
de fato, recompensar e valorizar o profissional de saúde. O que você falou, Camila, e eu vou ler, com todo o respeito, não é que eu não confio em você, que quando você leu lá a ação direta de inconstitucionalidade, o doutor Francisco também fez questão de reforçar, de ratificar aqui, em que nada impede que os municípios com condições paguem de acordo com a lei, a pergunta é uma só. E eu tenho certeza que o Everton, que aqui está, representando o governo, técnico também, o servidor de carreira, ele sabe muito bem, eu fiz umas contas básicas aqui, o Everton. Se for pago o piso na totalidade, independentemente da hora, da carga horária de trabalho, vai ter aí um impacto na folha de pagamento na ordem de 25 milhões ano. Né? E esse percentual não vai aumentar o limite da lei de responsabilidade fiscal, né, que é o limite prudencial, não vai chegar no limite, ou seja, o município tem, sim, condições, ao meu ver, de arcar com esse impacto na folha de pagamento. Ah, mas aí nós temos outras categorias. Olha, nós temos que valorizar cada categoria ao seu tempo. O vereador Berriel vai fazer uma reunião no próximo mês, mesmo no recesso aqui dessa casa, em prol e em defesa dos engenheiros e arquitetos. E nada impede que ele o faça, e nada impede também que a categoria seja valorizada. O que nós temos que defender hoje aqui, eu vou no coro do doutor Segala, é o seguinte: eu tenho um compromisso, sim, com os profissionais de saúde, não porque eu tenho um filho que também faz parte do quadro de profissionais de saúde, não é por isso, não. Mas eu sei o quanto ele lutou, o quanto ele batalhou, o quanto ele se sacrificou para chegar onde está. Então, eu entendo que não só ele, a categoria dele, mas todas as categorias da saúde merecem o nosso apoio, merecem o nosso respaldo. Eu, Camila e Natanael, vou assumir um compromisso com vocês aqui e falo para toda a categoria. Eu vou votar nesse PL de acordo com aquilo que vocês me orientarem. Se vocês falarem para mim, vota contra, eu vou votar contra. Se vocês falarem vote a favor, voto a favor. Mas aqui eu faço um apelo ao doutor Bugalho, ao Cristiano, ao Everton, ao Rafael, que em breve vai embora, porque ele tem lá uma outra pretensão política e é legítima. Mas eu falo o seguinte, Rafael, eu queria que você levasse para a prefeita, né, que, pelo menos, a indignação, o posicionamento nosso aqui hoje é que, independentemente da carga horária, que seja atendido a categoria na plenitude, ou seja, no piso estabelecido pela Lei 14.434. Se lá na frente, numa revisão do PCCS, for alterado a jornada de 30 para 36, de 36 para... é outro problema. Hoje, os profissionais que aqui estão ingressaram no serviço público com essa jornada de trabalho. Não foi vocês que pediram. Foi a administração que estabeleceu um horário mínimo para que o profissional possa exercer sua profissão. Então, eu entendo que a ação direta de inconstitucionalidade diz que os municípios que possam pagar assim o façam. Eu não vejo nenhum empecilho legal, jurídico, que possa, doutor Bugalho, impedir o pagamento na totalidade para os profissionais de saúde. Então, eu peço aqui para a administração que os senhores levem para a prefeita municipal o apelo, pelo menos da minha parte, eu tenho certeza que os vereadores que aqui estão também concordam, não posso falar por eles, mas de que o pagamento do piso para a categoria, independentemente da carga horária de trabalho semanal, seja pago na integralidade. Isso dá um impacto aí de pelo menos, né, são 600 funcionários, dá um impacto de quase 2 milhões por mês. E isso significa 25 milhões por ano, ou 30 milhões que nós temos que levar em consideração também o 13º salário. Mas isso, para uma administração
que tem um orçamento de quase 2 bilhões, e a saúde, o ano que vem, vai ter um orçamento de quase de 400 milhões, superior, inclusive, da educação, né? E saiba, senhora, quem que são os representantes da Secretaria de Saúde que estão aqui? Que representam? Saibam, os senhores, e o seguinte, nós temos mais um ano de vereança aqui, eu vou estar de olhos mais do que abertos em todos os contratos da saúde. E vocês sabem por que eu estou falando isso. Vocês sabem por que eu estou falando isso. Porque na saúde, nós sabemos que quando você tem uma pasta com um orçamento tão volumoso, tão gorduroso, necessário, né? Mas administrado por pessoas que vieram de fora, os nossos olhos, pelo menos o meu, vai ficar muito aberto. Muito aberto. Escutou, seu Alex? Muito obrigado, senhora presidente. Isso aí. Aliás, hoje já está lá, viu, Mira? Mais um que caiu, mais um contrato dos 3 que nós denunciamos por direcionamento, né? Olho aberto ali é pouco. Eu vou perguntar para os vereadores se querem falar agora, mas eu acho que seria importante a gente também poder, né, colocar o governo aí no microfone para a gente saber os rumos que se pretende dar. Mas de qualquer, vou passar para o vereador Locadora, presidente da Comissão de Saúde. Bom dia a todos, gente. As vereadoras, vereador, pessoal do governo, aqui os profissionais. Eu vou ser rápido. Falar em cima, o coronel me falou algo aqui agora, né? Primeiramente, eu queria parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês, viu? De todos mesmo, que aí quando você paga, para olhar e ver o trabalho, né? A vontade de vocês, igual eu falo, valorizo todos os profissionais, independente da profissão, mas muitos sabem, às vezes algumas pessoas não sabem, como técnico de enfermagem, e às vezes você chega num final de ano como esse, assim, agora, e você falou disso agora, coronel, a gente sabe o tanto de profissionais aqui que vai passar o Natal dentro do, né, trabalhando, Ano Novo, e até fico, sabe, assim, quando eu lembro daqueles momentos, eu trabalhei sempre no hospital privado, e eu lembro que chegava aquele 24 à noite, você ia para o hospital às 19 horas, ou no dia 31 às 19 horas, e você sabe ali que você está deixando sua família, né? Você está deixando as pessoas que você ama, que queria estar com você ali naquela noite, e vai estar cuidando, às vezes, daquelas pessoas que você nem conhece. Então, a diferença da enfermagem que eu sempre falo, que, né, já devo ter falado isso aqui outra vez, mas foi Deus que me deu, me colocou nessa profissão, porque se olhar lá atrás, eu nem imaginava que um dia eu ia conseguir, passou pela minha cabeça ser técnico de enfermagem, sabe? Cuidar de alguém, dar banho em alguém, fazer um curativo em alguém, dar uma medicação para alguém, cuidar de alguém que você não conhece, que às vezes você vai ver ali um dia, 2 dias, uma semana, ou internado, só que você vai falar, cuidei de alguém, dei banho em alguém que às vezes eu nem vou ver novamente. Então, é uma profissão diferente, é diferenciado o profissional da enfermagem. E quando você vê o trabalho que vocês estão fazendo, né, hoje eu vim aqui na hora que a Camila até perguntou, né, quem são técnicos de enfermagem aqui, né? E você vê, várias pessoas levantando a mão. Então eu tenho orgulho de falar, né? E às vezes as crianças, né, as pessoas mais novas, ou até adultos, pessoas que quando vê nós vestidos de branco, às vezes até fala. Eu vejo isso muito da minha filha, pai, você não vai voltar a ser médico, né? Então, quer dizer, você vê, a pessoa, quando olha um profissional da saúde, assim, é diferente. A gente sabe do cuidado que cada um tem, do que cada um faz por aquele paciente. Pode ser numa UPA, pode ser numa UBS, pode ser numa UTI, mas sabe que aquela pessoa vai cuidar, porque não tem como fingir, sabe? Não tem como você fingir, ele está ali, e aqui está a maior prova, não tem como ser por dinheiro, né? Não é aqui, olha a briga que é uma luta para ter o direito, não é nem algo a mais, é o direito. Então, eu queria parabenizar, de mais uma vez, de coração, a luta de vocês, porque a gente tem visto isso. O vereador Segala falou isso, mas quando move a população, quando a pessoa, aquela classe, independente do que nós teve uma visita no bairro do Gasparini também, quando você vê
várias pessoas lutando por aquilo. Para nós, vereadores, nós já temos que... o nosso trabalho é dar a cara pela população. Mas quando a gente vê várias pessoas junto, então é diferente. Então, assim como o Coronel Meira acabou de falar aqui, eu tinha até falado isso, tinha falado isso para o meu assessor, não tem como votar algo que eles não querem. Se eles não querem que vota, nós não vamos votar. Sabe? Então, aqui também, como o Coronel Meira falou, nós vamos votar aquilo que a enfermagem, que a classe da enfermagem, os enfermeiros, técnicos e auxiliares quiserem. Então, essa é a minha fala. Em cima do que vocês querem, é o que vão ter aqui o meu voto. O Coronel Meira também já falou dele. Então, queria só parabenizar mais uma vez o esforço e o trabalho de vocês, gente. Parabéns. Vereador Estela. Muito bem, louco. Só um minuto. Claro. Camila, você cometeu um erro imperdoável. No final da sua apresentação, você tinha que ter colocado uma outra frase. Contra fatos não há argumentos. Vereador Edson, quer falar? Bom dia a todos, bom dia, vereadores, a todos os secretários, representantes aqui também do Executivo, da Prefeitura Municipal, e a todos os técnicos, enfermeiros, a toda a classe que está aqui representando a saúde do nosso município. Eu estou no meu primeiro mandato, e eu vou ser bem rápido aqui nas minhas palavras, e desde quando nós entramos, foi a época do Covid, eu me lembro, não teve uma unidade que eu cheguei, e detalhe, eu nunca cheguei, e está todos vocês aqui de prova, principalmente as chefias, eu nunca cheguei dizendo eu sou vereador. Eu cheguei como uma pessoa comum, procurando atendimento, procurando saber como que está um familiar, abre aspas. E eu sempre fui bem recebido, atendido, às vezes por estar em procedimento, às vezes por estar em alguma situação, demorava-se um tempinho por causa do procedimento, mas toda a orientação, toda a explicação de como estava aquele paciente, foram vocês que estavam lá, para nos receber os vereadores, receber a cada um deles. E assim nós podemos levar uma palavra para a família, que não podia entrar, e nós, na prerrogativa de vereadores, conseguíamos entrar na unidade e saber realmente qual era o tratamento, como que ele estava sendo atendido, e passava essa tranquilidade para a família. Conheci pessoas excepcionais, eu não vou nomear todas, porque eu não quero pecar nisso. Porém, existem duas pessoas que faleceram. Uma faleceu de Covid, que é o senhor Aparecido Rodrigues, o seu Cido. Guerreiro, batalhador, e que também sempre me atendeu muito bem. Temos também a Marcela, enfermeira, que não foi de Covid, foi uma outra situação, e que também nos atendeu, sempre nos atendeu muito bem, o Natanael, toda a equipe. A Marcela. Aliás, teve uma vez, né, Natanael? Teve uma vez que eu entrei lá na unidade, quem me acompanhou no PAC foi a Marcela. Foi a Marcela. Eu me vesti com todo o aparato, com toda aquela segurança, e ela perguntou antes, o senhor não tem medo? Falei, não, a família quer saber, eu preciso entrar para saber, para poder falar. E ela me mostrou todo o PAC, me mostrou a UTI. Então, realmente uma grande guerreira. São heróis, coronel, que usam uma farda diferente da polícia militar, diferente do bombeiro, mas usam uma farda branca, azul, independente da unidade, mas que lutam pela saúde, lutam pelas pessoas, choram com as famílias, então eu não poderia deixar de falar. A Camila, quantas vezes a Camila, os representantes da saúde, os técnicos, quantas vezes vieram aqui no nosso gabinete, vereador, por favor, lê isso daqui. Teve uma reunião que eu sentei com a Camila e falei, vamos aqui, vamos conversar. Sentamos aqui na sala de vereadores, atendemos, coloquei as minhas pontuações, falei, Camila, mas não é melhor isso, não é melhor aquilo? Vereador, é melhor assim.
pastor Edson, a gente vai perder isso, a gente vai perder aquilo. Aí eu falei para ela, então tá bom. Eu ando em todas as unidades, a partir de hoje, eu assumi um compromisso com ela, que eu iria, em toda unidade que eu fosse, eu iria começar a perguntar, o que você quer que eu voto? E eu fiz. Eu fiz. E todas as unidades, em todas as unidades que eu fui, seja técnico, seja enfermeiro, seja o auxiliar, todos falaram a mesma coisa. Vereador, pastor Edson, vote não. Vote não. Porque é um direito nosso, a gente está lutando por isso. Então, ao que pese tantos pedidos, e todos eles eu falei, não, tudo bem. Então, para apoiar a decisão dos vereadores, no dia da votação, estejam lá no plenário para dar esse amparo. Porque, às vezes, um fala não, o outro, sei lá, de repente possa ter algum que fale sim, não, mas pelo menos é melhor o pingar do que secar. Vamos colocar assim. Um ou outro fala isso. Mas, na realidade, vocês têm sim que ser valorizados. A enfermagem, ela tem que ser sim valorizada, ela tem que ter sim esse cuidado. Então, se é o piso que vocês querem, se é esse cuidado que vocês querem, mesmo às vezes correndo riscos, conte com o meu voto. Pode contar com o meu voto. E eu peço ao jurídico, eu peço ao Everton, eu peço ao Cristiano, eu peço ao executivo, que olhem sim com carinho, que atentem para eles, porque quem chora, quem sofre, não importa o horário, são esses enfermeiros, são esses técnicos, são esses auxiliares. Então, é uma luta justa, é uma luta plausível e que realmente a população chega lá com o filho, com o pai, com o avô, são vocês que atendem. São vocês que correm com ele, atendem ele, ajudam eles. E por isso, podem contar com o meu voto da maneira que vocês decidirem ou que vocês acharem melhor. E nós vamos continuar lutando, brigando aqui. Eu assumi um compromisso com vocês que eu iria chegar junto ao Executivo e pedir para ele esse apoio, pedir a eles essa ajuda. Então, eu já peço aqui também publicamente, vai ficar gravado, olhem com toda atenção, porque enfermeiro são heróis que usam farda, são heróis que salvam vidas e que morrem, lutam, morrem por essas vidas que entram no UPA, num pronto-socorro, no atendimento na rua, não importa o local. Então, ao Executivo, à Prefeita Municipal, olhem com carinho, analisem, vejam as possibilidades, como o Coronel Meira falou, que há condições, então se há condições, por que não fazer? Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Edson. Podemos ouvir o governo e depois os outros vereadores falam? Eu ouvi o Bugalho, não sei se o Bugalho participou ou não, foi a procuradora que participou, ou o Bugalho participou também? Secretário da SNJ, Finanças, Administração, em que pese aqui as representantes da Secretaria de Saúde, aqui eu gostaria de ouvi-los e gostaria que vocês se pronunciassem já dentro da seguinte lógica. Não é só dentro da Comissão de Justiça que nós formamos uma maioria, uma convicção. Há uma forte tendência, não é, que se concretiza com as reuniões que a gente vai fazendo. É só ver os pronunciamentos de todos os vereadores que tiveram aqui hoje, inclusive do vereador Segala, que acho que é um ganho também para a gente nessa discussão. Então, traduzindo literalmente, sem ter que apertar nenhuma tecla SAP, não vai passar nada, entende? Não vai ter, é isso. É reconhecer e, diante disso, o que é que o governo pretende fazer. O que é que o governo pretende fazer? E se é possível nós construirmos esse caminho consensuado, se há disposição do governo em fazer isso. Tirante isso, vai ser um põe e tira projeto aqui, e
vai ser mais do mesmo. Vai virar um rito, não é? Vai ser uma pirraça boba. Não é? É uma pirraça boba. Como bem frisou o Segala também, a comissão está preparada, não é nessa reunião apenas, em todas as outras, se mostrou preparada, buscou dados, pesquisou as decisões judiciais. Nós sabemos que está ainda em sede de formação de maioria os embargos, mas eu acho que o primeiro voto, o do Barroso, já deu uma sinalização quase que de apelo, né? Poxa, estados, regiões, cidades, vocês têm uma lei? Trabalha com a sua lei, né? Não precisa reinventar a roda. Agora, a parte mais importante, viu, Everton, Cris, a prefeita tem que honrar a nota que ela soltou. E ela soltou uma nota política. E a nota que ela soltou é de que vai pagar o piso com recurso próprio. Mas depois mandou remendo. Esse remendo não vai passar. Então não vai ter, já tem maioria formada aqui. É evidente aqui, não só pelo perfil, mas pelas falas dos vereadores. E mesmo aqueles que não vieram, já se manifestaram conosco. Então não vai ter. Essa queda de braço é em vão. Há disposição do governo de ouvir, e não adianta, não vai ter reunião secreta. Porque se marcar mais uma para tentar arrastar a comissão, não é? Em reservado, aí nós vamos fazer um petit comitê aqui, vai aparecer todos os vereadores lá. Aí vai virar, né? É ruim. Procedimento ruim. Procedimento é ruim. Não adote, não faça. Né? A gente apela. A gente faz oposição dura, mas republicana. Né? Todas as reuniões que a gente chama são públicos. Né? Poderia muito bem a prefeita estar aqui hoje, ouvindo um número muito maior do que só a comissão, né? Ouvindo os vereadores. É assim que constrói política, no debate. Isso posto, não vai passar, vai tramitar, vai ter os pareceres, você sabe, vai criar problema de novo e tal. À disposição do governo, e eu queria perguntar para você, Everton, começar com você, porque eu não consegui entender direito a questão dos valores. Aqui no projeto fala em 1.300.000, isso é mês. Esse valor que está no PL de impacto, esse 1,3 que você cita aqui é valor mensal? O valor é anual. 1.300.000 seria proporcional ao valor de 2023, alguma coisa caso fosse aprovado, mas o impacto anual do projeto de lei, acho que o projeto de lei, nesse caso, está contemplando aquela situação... Só técnico e auxiliar. Algo em torno de 2 milhões ano, mais ou menos, Estela. Então, eu quero ouvir vocês. O que é que nós podemos construir? Há essa disposição da prefeita? Porque eu sei que ela manda essas cartinhas aqui, fala que eu não vou, porque eu tenho outro assunto que já está marcado, e blá, 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 né? Nem é verdade esse bilhete, né? Nem é verdade esse bilhete, mas tá bom. Isso, aí vai aparecer. Mas aí, ela fala, os secretários vão estar aí e respondem. Quando vocês vêm para essa reunião, principalmente neste tema, que já teve uma reunião no gabinete essa semana e que vocês também tomaram parte, a prefeita fala, vai e constrói o que vocês me trouxerem, eu vou seguir ou não fala nada? Vocês estão aqui hoje com qual grau de autonomia para a gente construir uma saída? Bom dia, novamente, Estela. Bom dia, locadora, pastor Bira, Berriel, todos os profissionais. Eu vou falar mais perto. Não, tá ligado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, além da parte que o pessoal fala da importância do cargo de enfermagem, eu até elogiei o pessoal da comissão, porque eles fazem realmente um papel sensacional. A gente já conversou tanto em reuniões públicas quanto particularmente, então o trabalho que vocês fazem é exemplar como categoria. Com relação ao impacto, vou falar da parte financeira, tá, Estela? Certo. Minha maior preocupação. O projeto de lei, da forma que está agora, né? A União tem a obrigação de repassar o valor relacionado à proporcionalidade. Quem está fazendo o lançamento no sistema é a Secretaria de Saúde, e, pelo que eu entendi, esse sistema ele considera a proporcionalidade para fazer o repasse dos valores. Esse é o primeiro ponto. Por isso que o valor que está vindo relacionado à diferença hoje é dos técnicos. Se
a gente colocar, igual a Camila tinha comentado, a gente tinha pensado num complemento para a gente não perder o valor da União, mas pelo que você comentou agora também, essa situação é mais complicada, pode também afetar esse repasse. Aí ficou de a gente conversar, vocês tentarem apresentar alguma coisa para a gente analisar o que pode ser feito com relação ao impacto lá, que a gente está aguardando também para poder ver o impacto real. A gente tem essa média de valores aí entre 25 e 30 milhões ano, caso seja feita sem a proporcionalidade, né? A decisão ainda também no Supremo está sendo discutida e tudo mais, aí já entra na parte jurídica. Mas a minha maior preocupação com relação à parte financeira, Estela, é o seguinte: se a gente colocar como um complemento fixo ou no próprio base, a gente deixa de receber esse valor da União, né? Então, a gente está falando de 2 milhões ano, né, um valor considerável, só na situação do técnico. Então, se a gente colocar no base, a partir do momento que se lança esse valor no base ou no fixo, a gente deixa de receber. Caso a decisão do Supremo, igual você também comentou, que pode ser que eles falem relacionado a 44 ou 40 ou até 30 horas, existe essa possibilidade. Se chegar nesse ponto e a gente, de repente, ter a possibilidade de receber esse recurso da União, e ter essa possibilidade de recurso da União, a gente teria, não perderia, a gente poderia receber da União em vez de usar recurso próprio. Seria muito mais eficaz, se tivesse essa possibilidade. Se tivesse essa possibilidade, sim, seria financeiramente e orçamentariamente para a Prefeitura o mundo ideal, se a gente pudesse pegar esses 25 milhões e receber, assim como todos os municípios. A Prefeitura hoje, o Coronel Meira apontou, não teria o problema do limite prudencial, isso nunca foi usado como desculpa nem nada. O que pega hoje é um impacto de 25 milhões, que aí teria que ser estudado. Porque, assim, para finanças, a gente tem que fazer o quê? Para adicionar 25 milhões, Estela, e enfermeiros, técnicos e auxiliares, a gente tem que saber de onde vai tirar. Então, para a gente, na hora que for montar, caso seja uma decisão, a gente só tem que fazer a realocação de orçamento. Então, é complicado quando se fala dos próprios gastos da saúde, mas é algo que pode ser estudado. A própria Júlia, acho que comentou isso numa vez que ela esteve aqui, que era algo que ela estava estudando, analisando o que poderia ser feito, com relação ao orçamento da saúde, que quem é gestor é o próprio secretário. Mas é complicado. O impacto desse nível anual pesa. Não vou também aqui falar que é fácil, igual eu falei, eu reconheço, mas existe sim uma dificuldade de fazer essa alocação. O mundo ideal é que a gente conseguisse, junto com a União, um repasse, que é o que todos os municípios estão pleiteando, né? Se não conseguir, aí a gente vai ter que conversar, verificar o que vai ser feito, porque o impacto de 25 milhões é complicado. Espera aí, pessoal. Eu estou falando tecnicamente, assim, com relação à parte orçamentária. Só um minutinho. Né? Vamos ouvir, gente, vamos ouvir. Eu não falo da parte política, eu falo da parte financeira e orçamentária, a dificuldade, tanto que eu já passei para vocês também essa situação e a dificuldade que seria. Não estou falando que é impossível, não estou falando que não é impossível, mas é uma situação complicada. Além do que a gente está trabalhando numa revisão de PCCS que vai ter o seu impacto também, certo? Então, para a gente, essa conversa, amadurecer a proposta também que vocês comentaram, vocês também estão bem por dentro dessa situação relacionado ao Supremo, a possibilidades, né? Vocês estão passando bastante coisa, então acho que a gente tem que amadurecer essa conversa. Eu não sei se vocês chegaram já a entregar algo lá no gabinete que tinha sido junto com o Chico, né? Para a gente sentar, de repente até marcar, de repente uma reunião técnica, administração, finanças, próprio jurídico com vocês da comissão, e a gente tentar chegar aí num denominador que seja justo e bom para todos. Com relação à parte orçamentária e financeira, eu só queria deixar essa observação, Estela. A dificuldade, tá? Isso não é inventando, de alocação de recursos numa quantia significativa que pode gerar entre 25 e 30 milhões. Isso é algo que tem que ser bem analisado, bem estruturado, até porque a LOA já foi aprovada sem esse impacto de 25 milhões. Então, se caso fosse, teria que já ocorrer uma transposição de recursos, existe essa possibilidade, mas afetaria ou o orçamento da saúde ou até de outras pastas nesse caso. Posso? A Camila pediu a palavra e o Rafael também. Você quer ouvir o Rafael primeiro? Acho que eu posso só... Pode falar, Camila. Camila. Complementar aqui uma questão aqui, Everton. Na reunião do dia 4 de outubro, na reunião pública, quando foi falado dessa questão desse levantamento dos valores, vocês tinham mencionado 16,5 milhões por ano.
E aí eu estava com a apresentação da LOA aberta, porque tinha sido na semana anterior. E aqui a gente até sugeriu de onde a secretária poderia realocar esse recurso. Então, assim, em 4/10, esse valor, dentro da pasta da Secretaria da Saúde, de 4/10, esse valor dobrou? Então, não mexeu no salário. E aí, o custo para pagar o piso foi de 16,5 para quase 30 milhões? Como assim? Aquele levantamento que foi apresentado era um levantamento de maio. Maio, a gente não tinha ainda mais definido, porque assim, a gente está trabalhando já com esse recurso para 24, que é o orçamento que está aprovado. O orçamento de 24, ele já contempla o aumento do patronal para 28%, então é um impacto que lá atrás a gente não estava contando, então tem a sua parte. E também com relação à possibilidade que está previsto na LOA de repasse para o servidor dentro da inflação. Então, esse valor também já está sendo considerado com relação ao possível impacto. Então, giraria ali em torno de... E 16 milhões, se eu não me engano, Camila, era o impacto relacionado ao exercício de 23, se fosse aprovado lá em maio. Tá? Mas assim, mesmo aí assim... o impacto para 24 a gente nem tinha feito porque a gente estava discutindo a conta não a possibilidade. Funciona, mas não parece muito óbvio assim, aumentar 50%, considerando o aumento de 4% no encargo patronal, mas eu acho que os 16 milhões... a previsão de 5% de repasse para aumento para o ano que vem. Mas, então, 5%, né, que está previsto na LOA para o ano que vem, mais o 4% de patronal. Mas os 16 milhões naquela ocasião, se eu não conta me engano, não fecha. Era relacionado ao impacto no exercício de 2023, porque a gente estava trabalhando que a lei poderia ser aprovada naquele exercício. Agora eu já estou trabalhando com impacto no exercício fechado. Sim, mas fechado para 50%? Não, 100% de... É muito... 100%. Não é muito. 100% seria 32 milhões. E 25 milhões, assim... A de gente 16,5 para 30? 100%. Não, sim. 100%. Quase 100%. 100% daria 32. A gente está falando de 25. Porque, assim, o impacto que a administração passou com relação a todas as situações gira em torno de 2 milhões de reais. Mensal. Se você multiplicar por 13, sim, já dá 26. Por isso que eu estou falando, entre 25 e 30. Naquela ocasião, eu posso estar enganado, igual eu te falei, mas acho que a gente estava considerando o impacto de maio a dezembro de 23, que daria algo em torno aí de 15 milhões. É que naquela de outubro já tinha aquela patronal. Mas a gente estava usando a base patronal do de 28. Foi de maio. Porque na reunião que nós fizemos lá na Câmara, no gabinete da prefeita, lá em agosto, no 7 de agosto, você já tinha colocado que estavam fazendo estudo do patronal passar de 22 para 28. Tanto que naquela reunião a gente já apresentou até o impacto, considerando essa alteração patronal, e que saía, né, a gente fez a proporcionalidade, que sairia do déficit da FUNPREV de déficit para superávit de 3 milhões. A gente apresentou isso aqui. Os impactos são das secretarias de administração, né? Eles Sim. que passam o impacto, igual eu te falei de novo. Eu acredito, acho que em outubro a gente nem chegou a fazer um impacto fechado, a gente utilizou o impacto de maio. Desculpa estar sendo repetitivo, mas Sim. Eu acredito que esses 16 milhões que foi citado lá, Camila, era relacionado a 2023, porque a gente estava trabalhando com a retroatividade. Tá. Certo? Tá. Então, acho que os 16 milhões é relacionado até maio. De maio a dezembro daria 16 8 meses, mas se pegar o ano fechado, que eu estou trabalhando 24, né? A gente está planejando o orçamento de 24, que já foi até aprovado pela Câmara. Daria algo em torno de 2 milhões, e naturalmente alto em 26. De qualquer forma, dentro da pasta da saúde, naquela época que o valor, né, na LOA, naquela apresentação, o valor estava em 200 e poucos mil, a gente já tinha proposto... identificado um lugar para separar essa verba, para relocar, né? Agora, com o aumento da verba para a pasta, para 405 milhões, se não me engano, algo em torno disso, é possível relocar, buscar o recurso já na pasta, né? Sem depender de buscar de outro lugar. Então, o recurso a gente entende que tem, né? E aí você tinha falado que essa porcentagem na receita corrente líquida ia dar que não teria problema nenhum, que ia ficar menor do que 1%. Isso não teria nenhum impacto com relação ao gasto pessoal. Isso aí não teria problema. Não. Só para confirmar, isso mesmo, né? Isso mesmo. Obrigada, Everton. O Rafael, chefe de gabinete. Bom dia, vereadora Estela, vereadores presentes, a todos aqui. Falando em nome do governo com relação à discussão, acho que a sua proposta, Estela, de uma discussão mais ampla sobre o projeto, ela é sensata.
Acho que o governo está aberto, sim, a conversar sobre isso. Acho que é um assunto que nós temos que falar. A reivindicação, eu acho que ela é legítima, e nós respeitamos isso. Eu acho que temos que discutir mais esse projeto para chegar num denominador comum e tentar atender as expectativas aí, tá? Só queria colocar essa situação para deixar realmente em aberto para fazer essa construção. Vereador Guilherme tinha pedido a palavra. Por favor, Guilherme. Pode falar, Guilherme. Bom dia a todos. Parabenizar a vereadora Estela, o vereador Locadora, como presidente das comissões, por essa iniciativa de discussão, que sempre é salutar. Olha, pelo que eu tenho visto aí do andar da carruagem, tanto para os engenheiros como para os professores, para os enfermeiros, por todas essas categorias aí, ficar só na conversa não vai virar nada. Não vai virar nada. Porque eles vão escutar, vão falar que estão vendo, estão estudando e não vai virar nada. Pelo amor não vai, tem que ser pela dor. É entrar na justiça. Eu já estou falando isso em relação ao Francisco, está aqui que é testemunha. Estou conversando direto com o Francisco em relação aos engenheiros. Vai ter que entrar na justiça. Não vai ter igual os professores fizeram e ganharam na justiça, o cúmplice da justiça. Só aí que a coisa vai andar. Porque, pelo amor, pela conversa, não vai ter efeito. É só, vamos ver. Porque a FUNPREV, infelizmente, ela, para o servidor da ativa e para o servidor também da inativo também, acaba não acontecendo a valorização do servidor como precisa, não só como enfermeiro, todas as outras categorias. Porque vai impactar a FUNPREV. Então, por que foi brincar de Previdência? Não aguenta brincar de Previdência? Então, não assume essa responsabilidade. Porque quem vai pagar é o servidor. É o servidor que não tem reposição inflacionária. No PCCS, eu, por ser engenheiro, defendo muito, foi até bom tudo essas coisas acontecerem, porque no começo do mandato, só eu falava do piso, né? Tem que cumprir o piso do engenheiro, do arquiteto, porque a lei do piso do engenheiro e do arquiteto é de 1966. E em 2010, no PCCS de 2010, o salário do engenheiro e do arquiteto estava certinho. Era R$ 3.000, o salário mínimo na época era R$ 500, para 30 horas, 6 salários mínimos, perfeito. E hoje é 55% do piso. Então, não é também só acertar o salário. É dar as reposições inflacionárias corretas, para não acontecer como acontece hoje. 13 anos depois, está 55%, 45% defasado, que hoje está 55% do piso, o salário. Então, é entrar na justiça. Eu estou sendo prático. Quer resultado prático? É entrar na justiça. Porque o blá, 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 gente, é entrar por aqui e sair por aqui. Não vai surtir efeito nenhum. Vai falar, mas o impacto da FUNPREV. Essa é a desculpa. É o impacto da FUNPREV. Não podemos fazer nada. Então, tem que ser, viu, Francisco? Você vai ter trabalho, Francisco. Você vai ter muito trabalho pela frente. Porque, no meu ver, sendo prático, só na justiça. No blá, 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 é isso aí. É live, é enrolação, a gente está estudando, a gente está aberto a negociações. É simples, é só cumprir a lei federal. É tão simples. A resolução desse problema é cumprir a lei federal. Mas não quer, não tem boa vontade, é difícil, porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Obrigada, Guilherme. Salvo engano, eu até pedi aqui para o meu assessor me mandar a nota de novo, que veja bem. Na nota oficial, quando a prefeita retirou, em 7 de dezembro, o PL 65, primeiro parágrafo dela, ela diz o seguinte:
a Prefeitura retirou da Câmara, nesta quinta, o projeto de lei do piso da enfermagem para ajustes. O projeto que estava em tramitação definia o pagamento do complemento salarial enquanto perdurarem os repasses da União aos municípios, conforme a emenda constitucional. Essa é a parte que interessa agora. No entanto, Bauru vai alterar a grade salarial dos profissionais e o município vai assumir o pagamento. Se vai, então assume, né? Simples, vai assumir, assume o impacto. É verdade que a LOA foi aprovada sem o impacto do piso da enfermagem do magistério? Por pura teimosia do governo, porque isso foi, inclusive, discutido aqui durante a votação da LOA, que deveria estar lá. Por quê? Porque já era uma luta em curso. Esse é um assunto que já dava para ter sido equacionado antes. Então, veio sem impacto, porque o governo teimava com o PL, que depois retirou. Se o governo falou que vai assumir, então assuma. A categoria não é que esteja intransigente, está com a razão, com os argumentos, com os dados, e é essa a reivindicação. Já há maioria aqui na casa para isso. Então, eu queria que a gente pudesse terminar hoje a reunião de uma maneira prática. Segundo a comissão, na reunião do gabinete, foi feita essa sugestão. Coloquem no papel como vocês querem e nos passem. Pode falar, Camila. É justamente em relação a isso que a gente gostaria de falar, até respondendo ao senhor Rafael. Né? Que ele quer abrir a discussão. Então, o que a categoria, o que a comissão de enfermagem tem a falar sobre isso. Nós não, e até agradecendo aqui também, nós não vamos mais conversar. Né? O que nós temos de palpável? Porque foi solicitado no dia 12 que a gente entregasse algum documento com as nossas solicitações. Ao invés de a gente escrever um documento, mais um, com as nossas solicitações, nós escrevemos um projeto de lei, conforme manda a lei. Se vocês quiserem aceitar, a gente pode protocolar. Tá bom? É isso. É exatamente... Vocês têm a cópia aí? A gente está no arquivo? Quer imprimir? A gente pode... Eu gostaria que você pedisse a impressão. O pessoal aí do apoio... O Guilherme está aí? Alguém do apoio? O vereador Estela, só para complementar isso que ela está falando, o prefeito de Jundiaí, só para exemplificar, fez uma lei, mandou uma lei para a Câmara Municipal de Jundiaí, em 2015, falando que o salário do engenheiro e do arquiteto, a partir de 2015, era de R$ 8.000, que era até mais acima do piso. Então, está na mão da prefeita para resolver isso aí. É só mandar o projeto de lei aqui. Não, mas esse projeto que elas fizeram é bom, porque eles não falaram? Faça, está feito. Então, o que nós vamos sugerir? Inclusive, porque está tramitando aqui, não é? Entrou segunda e está tramitando nas comissões o 100. Eu vou te pedir para você imprimir. Você consegue aí? Não, eu esqueci de trazer aqui no pendrive, mas ela está mandando, a gente já manda para imprimir. Isso, por quê? Porque eu vou fazer a leitura dele aqui e vou pedir que você protocole aqui junto às comissões, porque nos despachos aqui, eu sugiro que aqui nos pareceres que nós vamos ter que dar, a gente já anexa. Nós vamos anexar. Dando parecer, sugerindo que ela retire de novo e represente o que ela disse. Que se disse, faz e apresenta, vocês fizeram. Sim. Então, nós vamos, como foi afirmado aqui por todos os vereadores que participaram, aliás, anunciar a presença aqui também do presidente, vereador Júnior Rodrigues, e do vereador Marcelo, nós vamos trabalhar com o projeto que vocês vão apresentar. E vamos sugerir que ela retire isso de novo. Ou manda um substitutivo. É isso. Não tem muito o que inventar roda, né? É isso. Bom. Estela, você mandou fazer, está feito. Quer que leia? Quer que leia, Estela? Né? Quer que leia? Por favor.
Dispõe sobre o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, no âmbito do município de Bauru, nos termos da Lei Federal 14.434, de 2022, Lei Municipal 5950, de 2010, e das emendas 124, de 22, e 127, de 22, e da outras providências. Vou tentar aumentar aqui para ficar mais fácil para ler. Eu estou pegando aqui, gente, eu não sei se esse é o último que a gente corrigiu para ver se tem algum erro, então peço desculpa. Se tiver alguma coisa, a gente pode corrigir. Tá Tranquilo, bom? Camila. Tá, Prefeita Municipal de Bauru, a gente está usando assim, nos mesmos termos daquele lá, então quero deixar claro que a gente só está lendo nos mesmos moldes, mas não quer dizer que foi ela quem fez, tá? É uma sugestão, tá bem? A Prefeita Municipal de Bauru, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Fica instituído o direito dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem vinculados ao município de Bauru o recebimento do piso salarial correspondendo ao salário da grade C1 de cada categoria, Lei Municipal 5950 de 2010, nos termos da Lei Federal 14.434 de 2022. O piso salarial é equivalente ao vencimento base mínimo devido a essas categorias profissionais e será atribuído para a jornada de 30 horas semanais nos seguintes termos. 1. O piso salarial dos enfermeiros será de R$ 4.750 mensais. 2. Piso do salarial dos técnicos de enfermagem será equivalente a 70% do piso dos enfermeiros, totalizando o valor de R$ 3.325. 3. O piso salarial do auxiliar de enfermagem e da parteira será equivalente a 50% do piso dos enfermeiros, totalizando o valor de R$ 2.375. Artigo 3º. Em consonância com a Emenda Constitucional número 124 de 2022, os profissionais deverão ser reenquadrados no plano de cargos, carreiras e salários como profissionais da enfermagem, assim denominados ESE, especialistas da enfermagem e enfermeiro. Aqui a gente coloca até a denominação na grade salarial, porque precisa separar da grade existente hoje, chamada especialistas em saúde, ou técnicos em saúde, tá? TSE, técnico em saúde da enfermagem, técnico em enfermagem, ASE, auxiliar em saúde da enfermagem, auxiliar de enfermagem, entre parênteses, em extinção. Parágrafo único. Todos os profissionais serão reenquadrados no C1 e aplicados suas progressões. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei possuem previsão legal e serão custeadas pelos cofres públicos municipais e com auxílio por meio do complemento financeiro repassado mensalmente pela União nos termos da Emenda Constitucional número 127/2022. Tem um erro aqui? Que os auxiliares de enfermagem, então cabe aqui uma correção, né? Que os auxiliares de enfermagem no PCCS, eles foram enquadrados no B1. Então a gente tem que colocar, fazer essa alteração. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em maio de 2023. Isso aí. Vou pedir para você, então, fazer as correções que você tem que fazer, certo? Subscrevam como comissão, até para dar sentido ao encaminhado pela própria prefeita, e traga aqui a casa. E protocole nas duas comissões. É só protocolar no Departamento de Apoio Legislativo, direcionado à Comissão de Fiscalização e Controle e à Comissão de Saúde. Com isso, o que nós faremos? A hora que chegar para nós vamos aqui nos nossos pareceres, nós vamos anexar, já despachando que sugerimos que a prefeita faça o substitutivo, já que, na reunião, sugeriu que a comissão apresentasse a reivindicação. Vocês entregaram mastigadinho. E aí vamos ver os próximos passos. Né? Você fazendo isso rapidamente, a gente despacha, a prefeita pode pedir extraordinária, tranquilo, faz. Uma, duas, quantas for necessário. Só para me entender aqui, vereadora, você falou na comissão, mas sim, não dá para fazer já na Comissão de Justiça também, já colocar? Para já não...
Não, ela vai protocolar para nós inserirmos aqui, mas em qualquer comissão. Aqui na da Justiça a gente já põe. Nos nossos pareceres, a gente já forma ali uma maioria e envia para ela. Quer dizer, nós vamos travar a tramitação enviando para ela com o documento oficial que você vai mandar para nós. Certo? Oficial. E aí ela vai ter que se manifestar. Porque enquanto ela não se manifestar ou por um substitutivo, ou pela retirada dessa e apresentação do novo, a tramitação vai estar suspensa. Vai depender dela. O ritmo quem vai dar é ela, a prefeita. Certo? Governo? É isso? Para mim, está resolvido. Vamos ver os próximos passos. Certo? Podemos encerrar? Agora vai. Será que vai? Se não for, nós vamos continuar atrás. Não tem problema, não. Que eu já avisei que nós não vamos tirar férias mesmo. Não tem recesso. Eu vou agradecer, então, a presença de todos, cada uma. Parabenizar e agradecer a comissão. E vou declarar encerrada a nossa reunião pública às 11h27.